Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai ver uma calculadora para balde fermentador circular de até 35 litros que vai indicar headspace ideal, a altura para você instalar a torneira e as alturas das suas marcações. Então, bora ver isso aí. Cá estamos, pessoal, na calculadora e vocês podem ver que agora é uma calculadora online, não é mais planilha do Excel que você está baixando. Estamos aqui no meu blog. Se você acompanha o canal, não sabe, eu tenho um blog onde eu posto todas as receitas lá. Tem muito conteúdo lá no blog. Conteúdo escrito, então se você gosta de ler e tudo mais, eu tenho certeza que vai gostar de conhecer o blog, porque lá, inclusive, eu tenho alguns conteúdos a mais do que em vídeo. Mas, no geral, todos os conteúdos de vídeo eu também coloco lá no blog na forma escrita para vocês acompanharem. E esse conteúdo vai estar aqui na descrição, ou seja, o link para essa calculadora está aqui na descrição do vídeo, também está num comentário fixado aqui embaixo, então caso você queira utilizar essa calculadora é só clicar e acessar. E a carinha dela é essa aqui. Eu pensei muito em quais unidades de medida eu iria utilizar e decidi deixar por centímetros, porque é uma unidade de medida que a gente encontra aí nos equipamentos de medição, né, nas ferramentas de medição mais comuns, como réguas, trenas, etc. E é o que todo mundo está mais acostumado a trabalhar, então eu deixei em centímetros mesmo. O que nós vamos colocar aqui são apenas 5 dados e ele vai fornecer para a gente o restante. O primeiro dado é o diâmetro inferior externo, ou seja, você vai medir pela parte de fora do seu balde o diâmetro para colocar ali. Então, com o auxílio de uma trena, uma régua, você mede a parte inferior do balde e coloca o diâmetro aqui. Você pode colocar esse diâmetro com uma casa decimal, por exemplo, você mediu, tem 25,4. Pode colocar 25,4 aqui que ele vai calcular bonitinho. Eu vou colocar uns números mais redondos, então 25. A gente vai repetir a mesma coisa aí para o nosso diâmetro externo superior. Vamos supor que seja 29. A altura externa, ou seja, você vai medir do pezinho ali embaixo até o final do seu balde ali em cima, e vamos supor que seja 39. São mais ou menos as medidas do meu balde fermentador. Agora a espessura. Aqui você não é obrigado a colocar espessura, no entanto, se você colocar, você vai ter mais precisão nas marcações de litragem. Caso você não queira colocar, coloque 0 aqui, tudo tranquilo, não precisa se preocupar com isso, tá? Caso você queira medir, consiga fazer essa medição, coloque. O meu, eu sei que tem 0,3 centímetros de espessura, ou seja, 3 milímetros de espessura. Tamanho da borda inferior. Isso aqui é um ponto legal porque ele vai descontar esse dado quando for fazer as medidas de litragem, de volume e tal. O que seria essa borda inferior? O pezinho do balde. A maior parte dos baldes fermentadores que eu já vi, eles têm um pezinho. Acho que se eu vi um que não tem pezinho é muito, mas o resto tudo tem um pequeno pezinho ali que é justamente para proteger a parte inferior do balde, como são baldes para transporte, né, embalagens para transporte de alimento, é melhor evitar que tenha ranhuras, desgaste ali para acabar não contaminando esse alimento, não vazando o que tem ali dentro. Então normalmente tem essa bordinha inferior, é o pezinho do seu balde. Você mede e coloca ali. Caso você não queira colocar, também não tem necessidade, tá? Mas caso você consiga fazer essa medição, coloque que vai ajudar bastante. Feito isso, você simplesmente vai apertar em calcular e ele vai fornecer os dados para você. Ele vai te indicar o volume total, o headspace ideal, o volume máximo de utilização que é recomendado com base em 10% de headspace. Claro que você pode brincar com essa margem de headspace aí caso você esteja trabalhando com leveduras diferentes, condições diferentes. Isso vai muito do know-how do cervejeiro, conhecendo a levedura, o tanto que forma de Krausen, temperatura do trabalho, densidade e tudo mais. Você consegue saber mais ou menos ali, né, estimar quanto de Krausen vai formar ali dentro para você não ter problema de sujeirada e vazamento e tudo mais. Isso aqui é só um parâmetro de 10% de headspace. Parte do seu know-how, conhecendo aí a sua levedura e tudo mais, as formas como você vai estar trabalhando, você vai ter um pouco de noção sobre isso e vai poder colocar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ali e tomar cuidado. Eu, por exemplo, nesse caso aqui, o uso máximo recomendado é de 19,5 litros. Se eu estivesse trabalhando com uma Kivai, que eu não usaria mais do que 19 litros, 18, 19 litros dentro desse balde aqui.
Então vai muito do seu know-how. Um ponto bem legal é a altura de furação para a torneira. Ele vai indicar para você uma altura para você estar fazendo a furação da sua torneira. Então você vai medir do fundo do seu balde ali, da parte inferior, vai medir essa distância que ele vai dar, marcar um pontinho, vir com a furadeira e ó, fazer o furo ali para instalar a torneira. Essa é uma dúvida que muita gente tem, qual altura instalar a torneira. Bom, aqui tem uma boa média para você instalar. Eu tenho trabalhado com essa média nos meus fermentadores e não tenho problema. Nunca fica líquido demais no fundo e nem puxa a trub na hora do invase. Ok? Então essa é uma boa média para vocês estarem trabalhando. Pode se fiar nisso aqui que é show de bola. Tenha em mente que em alguns casos, claro, vai ser diferente, dependendo da quantidade de trub que tiver, da levedura que você utilizar, que não vai flocular tanto, não vai assentar tanto no fundo. Sempre dá uma variada. Isso é, de novo, vai do know-how do cervejeiro. Isso é uma média. Agora, nós temos aqui as alturas para marcação a cada 1 litro e a cada meio litro. Se você for meio preciosista, que nem eu, assim, meio noiado com esses negócios, você vai querer marcar de meio litro, que foi o que eu fiz. Mas marcando de 1 litro já tá bom, né? Tá muito bom. Mas caso você queira marcar de meio, também tá ali indicando aonde você deve marcar. Beleza? Caso você não queira marcar tudo de meio litro, marca ali só nos 5 primeiros litros, nos 5 litros finais, que são mais ou menos ali as litragens críticas que a gente precisa saber meio com precisão o quanto rendeu, o quanto perdeu para inserir no software cervejeiro lá. De resto, marca de 1 em 1, de 5 em 5. E aqui você tem um esquema de marcação, dizendo que 1 litro vai ser em tal altura, 2 litros em tal altura, 3 litros em tal altura, assim por diante, até 35 litros. Pessoal, bem bacana, bem simples de fazer, daí é só você marcar os pontinhos ali, fazer a marcação, indicar a litragem que você quer. Você pode utilizar ali a escala que você quiser, de 5 em 5 litros, 10 em 10, 1 em 1, meio em meio. Tá tudo indicado aqui, é bem simples, é bem bacana de fazer. Algumas dicas que eu dou para vocês aqui no final, ok? Marquem com lápis no seu balde fermentador. Sim, lápis. Caneta permanente sai com o tempo. Vai por mim, sai. Sai com o passar da mão, com o lavar. Ela sai também se você utilizar álcool como sanitizante, borra tudo. Assim, só use lápis. O lápis dificilmente sai, é difícil de sair. Eu tenho baldes ali marcados com lápis tem anos e a marcação tá lá ainda, mesmo lavando e tudo mais, passando a mão. Então o lapiseira é uma boa saída para você estar fazendo esse tipo de marcação no seu balde. Vale lembrar, isso aqui é para balde circular, não é para bombona, não é para balde quadrado, não, é para balde circular. E a base por trás disso tudo é a fórmula de volume de tronco de cone, porque baldes fermentadores não são cilindros, eles são troncos de cone, eles têm uma certa conicidade, uma diferença entre o diâmetro superior e inferior. Pode ser uma diferença pequena, como pode ser uma diferença grande, variando essa conicidade. Mas essa conicidade existe por conta do método de fabricação, que na hora de tirar da forma de injeção ali é muito mais fácil, muito mais lógico para conseguir retirar um cone do que retirar um cilindro. Você vai ter muito mais atrito para retirar um cilindro que vai atritar durante o caminho todo do que você simplesmente dar um primeiro esforço, desencaixar ele e ele sair tá totalmente livre ali com um pequeno deslocamento simplesmente na hora de tirar. Então essa conicidade é feita para facilitar na hora da fabricação do balde e justamente por isso os nossos baldes não são cilindros, eles são troncos de cone e nós devemos calcular o volume com base nisso. Se você utilizar a fórmula de um cilindro, você vai ter uma diferença por conta da conicidade e você vai ter ali uma marcação errônea na hora de estar aferindo a litragem ali, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa calculadora de balde fermentador que vai indicar para você aí as alturas de marcação, a altura da torneira, volumes que você deve estar utilizando no seu balde. Espero que vocês gostem. O link do nosso grupo do Telegram tá aqui na descrição. Caso você use essa calculadora, entra lá no grupo do Telegram, manda uma foto e me marca, fala, mano, eu usei a tua calculadora, bicho, e funcionou legal. E depois é só alegria, é só você usar esses dados ali no seu software cervejeiro e afinar lindamente o seu equipamento com o seu software cervejeiro para então conseguir ter maior rendimento e controle do seu processo e eficiência. Eu fico por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.